Olá, eu sou a doutora Mara Dias, sou coordenadora técnica do Laboratório Santa Helena. Meu nome é Davi Vasquez, sou diretor médico do Hospital Santa Helena. E nós estamos dando início hoje ao programa de atualização científica. O tema abordado será o sumário de urina. O motivo de ser abordado o exame de sumário de urina é devido a alguns questionamentos por parte do corpo clínico médico. Falando um pouco da história do sumário de urina, há 500 anos antes de Cristo, já há escritos que falam sobre o odor e o sabor da urina. Era dessa maneira que o exame era identificado. Bom, a análise macroscópica da urina, ela foi introduzida na prática clínica em Paris em 1837 por François Rayet e Eugène Wigler, e o primeiro relato da análise microscópica da urina foi realizado por Thomas Adès em 1920. No entanto, a gente observa que só com a microscopia de fase, em 1982, é que de fato a gente consegue ter uma informação mais apurada sobre a qualidade da urina e seus elementos. Para realizar o exame de urina, o sumário de urina, nós precisamos de que a amostra seja colhida com alguns critérios. Bom, a urina deve ser a primeira ou a segunda da manhã, produzida no intervalo de até 2 horas entre uma coleta e outra. Deve-se evitar esforço físico extenuante, lavar a genitália externa, no caso dos homens, deve expor a glande e no caso das mulheres, afastar os grandes lábios, para que não haja contato da urina com esse tecido adjacente. O jato médio é o jato que deve ser coletado, então o paciente deve urinar um pouco e aí o jato médio ele coloca o tubinho para começar a coleta. Deve-se evitar colher a urina durante a menstruação, mesmo com o uso do OB ou de qualquer outro protetor vaginal, e deve-se utilizar recipientes apropriados, que no nosso caso são oferecidos pelo laboratório. A realização do sumário de urina, ela pode ser feita de forma manual ou automatizada. A forma manual, ela requer um trabalho individual, treinamento da equipe, pois essa amostra ela vai ser avaliada através do uso de fitas reagentes, onde a gente poderá observar a presença de glicose, ou proteína, hemácia, mas de forma qualitativa. Para isso ser realizado, para o exame ficar completo, essa amostra ainda ela precisa ser centrifugada para depois ser analisada no microscópio. Então vejam que é uma série de etapas para a gente conseguir concluir o sumário de urina. No entanto, o laboratório do Hospital Santa Helena, ele assim como o nosso parque tecnológico todo, vocês podem estar observando durante todas essas aulas, resolveu automatizar o sumário de urina. E essa automação é bastante interessante. Nós temos 2 momentos da automação. O primeiro momento, aquele onde a fitinha é mergulhada na urina, ele é substituído por esse equipamento. Vocês estão notando aqui as fitinhas, que são aquelas que normalmente a gente mergulha na urina para avaliar, e vocês certamente fizeram isso durante a graduação. E agora vocês estão notando que essas fitinhas estão aqui. As urinas chegam até o equipamento, então o equipamento pega uma gotinha da urina, distribui na fita e faz a sua análise. Essa fitinha é recolhida nesse outro cilindro e isso pode ser descartado no lixo biológico, no lixo contaminante. Aqui a gente consegue ver a estrutura como um todo. Então aqui está o cilindro com as fitinhas aqui nessa disposição. Então uma urina é aspirada e é colocada em cada uma das unidades da fita bioquímica, né? A gente diz que isso é uma análise bioquímica da amostra. E é bastante interessante porque quando a gente mergulha essa fita manualmente, a gente é obrigado a fazer essa leitura em até 1 minuto, coisa que a maioria dos laboratórios não conseguem, porque a gente está falando aqui de 300 ou mais exames. Já dessa maneira automatizada, isso fica totalmente garantido e com uma qualidade muito melhor. E aí, aquele resultado sai numa folha. Mais para frente vou mostrar para vocês, e segue para uma outra máquina. Essa outra máquina aqui, então, vai fazer a parte da sedimentoscopia. Vocês estão olhando aqui as urinas, né, nessa disposição. Também vai ser aspirada uma amostra, e o mais interessante dessa máquina, como a gente vai ver aqui na sequência, é que, imagine, se a gente faz manualmente, a gente vai centrifugar, colocar uma gotinha numa câmara de Neubauer, e olhar cerca de 20, 30 campos. Vejam que essa máquina olha 500 campos. 500 campos são fotografados e analisados em cada amostra. E cada partícula desse campo microscópio é observada, é separada, é analisada. Existe um software para isso, que é o automático de reconhecimento de partículas, e que garante aquilo que ele está encontrando. Então vamos ver como é que acontece. Algumas, vocês poderiam dizer, algumas
células ou debris celulares. Será que o equipamento consegue enxergar? Ele consegue enxergar, consegue diferenciar entre uma e outra. É o caso que a gente, como vocês observam aqui, ele pode evitar qualquer confusão entre células vermelhas e leveduras, porque elas são parecidas, ou entre espermatozoides e bacilos. Então, nosso equipamento consegue identificar. Ainda assim, mais para frente nessa aula, vocês vão ver que o equipamento, ele pode não classificar, às vezes ele não entende o que ele está vendo. Mas ao não entender, ele mostra uma planilha e fala, olha, essas eu não entendo. E aí o analista, então, observa cada uma delas, e é treinado para isso, e ele é capaz de selecionar cada uma dessas células. Notem ainda que esse equipamento ele tem uma sensibilidade de 68% e especificidade de 80%, com um valor preditivo positivo de 60% e um preditivo negativo de 86% em relação à urocultura. Então veja que o clínico ele pode pedir o sumário de urina e depois decidir se ele vai pedir a urocultura. Não é necessário que ele peça imediatamente sumário de urina e urocultura. Então, vamos ver, aqui é um dos nossos analistas. Essa folha é a folha que saiu da análise bioquímica da amostra, daquele primeiro equipamento que eu mostrei. Ele então vai olhando resultado por resultado. Aqui a gente vai ter, por exemplo, hemoglobina positivo. Então ele vai olhar, será que realmente tem hemácias nessa amostra? Ele olha então nesse campo e vai ver se essas hemácias condizem com o resultado que ele encontrou. E aqui ele está analisando cada uma dessas amostras. Vejam só que maravilha é foto dessas células epiteliais. A gente não enxerga isso, viu, doutor Davi, no microscópio de jeito nenhum, não com essa característica. E aqui a gente consegue enxergar perfeitamente. O contraste é ótimo e permite que a gente consiga enxergar essas fotos. Aqui a gente tem alguns cristais de ácido úrico, e ele mesmo avisa que esse cristal é um cristal de ácido úrico. Ainda que ele classificasse um outro cristal de forma diferente, sempre o analista tem como corrigir caso o equipamento faça alguma confusão nos seus critérios. Olha só as bactérias. A gente tem aqui inúmeras bactérias, né, que são bacilos aqui nesse caso. Então, que já o médico, ao receber e conhecer a qualidade desse sumário de urina, certamente poderá pedir agora uma urocultura com uma segurança ainda maior. Aqui são os leucócitos, então todos os leucócitos têm núcleo, a gente percebe essa nucleação evidente. E ele sempre fala, olha, leucócitos, e vai contando e vai fotografando todas as células que ele encontra. Nessa figura está aquele caso que eu falei das não classificadas. Então, às vezes, o equipamento se confunde. Ele olha um leucócito, tem dúvida, não sabe se é um grumo leucocitário ou não. Ele traz todas essas imagens e essas janelinhas escuras que vocês estão vendo, aqui, então, o analista já clicou, falando, olha, você se confundiu, mas eu não. A gente tem um programa de treinamento constante aqui para os técnicos de laboratório, para os analistas, que garante que esse critério seja bem estabelecido na nossa equipe. Aqui vocês então estão vendo o painel já com os resultados. Então aqui ele está colocando hemácias, 1 por campo, leucos, 6 por campo, bactérias algumas, células epiteliais raras, muco raros e não classificadas algumas, que de fato às vezes não são classificadas, debris celulares, restos de leucócitos que não são classificados. Então, a partir dessa tela, esse exame é interfaceado e o médico recebe o resultado. Bom, isso era o que eu tinha para falar, mas se vocês tiverem dúvida, não hesitem em procurar nossa equipe, codetechlab@grupshbrasil.com.br. Claro que toda a interpretação do sumário de urina, como todo o exame, ele é interpretativo. Então, o nitrito, o pH, o valor de proteína e correlacionar com a hemoglobina dentro do sumário de urina, você vai poder diferenciar desde um sangramento baixo, tipo uma menstruação, que confunde o resultado do exame mostrando uma grande quantidade de hemoglobina, no entanto você não tem grumos e você não tem o aumento de proteína, que seria esperado no paciente que tem o mesmo sangramento advindo de uma glomerulonefrite, que você teria cilindros granulosos ou hemáticos. A presença de nitrito não necessariamente está relacionado à infecção, mas geralmente está relacionado, depende da clínica. O paciente pode ter um sumário de urina como uma paciente gestante, que é totalmente assintomática e tem uma infecção urinária nesse tipo de paciente, ou seja, há uma discrepância clínica com o sumário de urina, mas não quer dizer que o sumário de urina esteja errado. No caso
de haver discrepância entre a clínica e o resultado do sumário de urina, deve-se entrar em contato ou pedir uma nova amostra com observação para o laboratório. Obrigada.